Fala galera, meu nome é Camila Cavalieri e hoje eu tô aqui para fazer um resumo sobre ecologia para você. Eu sei que de cara você já gostou do tema desse vídeo, então não esquece de curtir o vídeo e também se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber as nossas outras postagens. E agora, vamos começar a fazer esse resumo de ecologia, que é um tema que cai muito no vestibular e é um tema que também tem muito conteúdo. Então eu sei que você precisa dar uma olhada nos melhores momentos de ecologia para facilitar o seu estudo. E acho que uma forma legal de você começar é com os conceitos básicos de ecologia. E o primeiro conceito que você precisa lembrar é o conceito de espécie. O que significa dizer que dois indivíduos são da mesma espécie? Significa que eles são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Ou seja, para dois indivíduos serem considerados da mesma espécie, eles não só têm que ser capazes de reproduzir, cruzar, como eles têm que ser capazes de gerar uma prole, ou seja, filhos, que também sejam capazes de cruzar, se reproduzir, ou seja, uma prole que também seja fértil. Um outro conceito importante é o conceito de população, que são indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local. Você pode pegar como exemplo o próprio ser humano. Então, se eu der uma olhada nos seres humanos que vivem aqui no Brasil, nós temos a população brasileira. E se eu olhar os seres humanos que vivem nos Estados Unidos, eu vou ter a população americana. Somos todos seres humanos, somos todos da mesma espécie. Mas temos duas populações. A população brasileira, da galera que vive aqui, e a população americana, para a galera que vive lá nos Estados Unidos. Tranquilo? Então, indivíduos da mesma população são indivíduos da mesma espécie no mesmo local. Agora, em uma região, nós não temos só uma espécie. Nós temos várias espécies coexistindo na mesma região. Isso a gente chama de comunidade. Comunidade são indivíduos de espécies diferentes que ocupam o mesmo local. Então, gente, quando a gente pensa no conceito de comunidade, a gente entra num assunto que a gente também estudou, que é o assunto de sucessão ecológica, que foi a aula em que a gente aprendeu como os seres vivos ocupam um determinado ambiente. E aí existiam dois tipos de sucessão, a primária e a secundária. Na sucessão primária, os organismos vão ocupar um ambiente inóspito, ou seja, um ambiente que não tinha sido ocupado antes e que as condições, a princípio, não são boas para a vida, para o estabelecimento dos organismos. Por exemplo, uma rocha nua ou uma duna. Numa rocha nua, os primeiros organismos que chegam são os líquens. E aí os líquens vão formar a comunidade pioneira daquele local. Por que os líquens conseguem ocupar uma rocha nua? Vamos relembrar o que era um líquen? O líquen é uma associação mutualística entre algas e fungos. Para você que não lembra, mutualismo é uma relação ecológica onde os dois seres envolvidos se beneficiam e não podem viver separados. As algas são seres autotróficos. Elas são capazes de fazer fotossíntese. Elas retiram o CO2 do ar e a partir desse gás carbônico, elas produzem glicose. E essa glicose, elas utilizam tanto para elas, para o consumo próprio, quanto elas também fornecem essa glicose para os fungos, que conseguem alimento. Os fungos, por sua vez, conseguem aumentar a absorção de água e de sais para a alga. Então tá vendo como os dois saem ganhando? A alga fornece o alimento, a glicose, o fungo aumenta a captação de água e sais para os dois. Perfeito, é uma associação de mutualismo que gera o líquen. E o fungo do líquen, ele também ajuda a corroer a rocha nua. E através dessa corrosão da rocha a partir de ácidos produzidos pelo fungo, você vai construindo um solo.
o que favorece a chegada de novas espécies, vai deixando o ambiente mais agradável, mais propício. Mesma coisa numa duna. A duna ela é feita de um solo arenoso. Não é fácil se fixar num solo arenoso, ele é muito instável. Então os primeiros a ocupar uma duna vão ser as gramíneas. Vão formar aquela comunidade pioneira. As gramíneas, elas ajudam através das raízes a fixar o solo arenoso, permitindo a chegada de novas espécies. Conforme essas espécies vão chegando, a gente vai ter nas comunidades intermediárias, até a gente atingir a comunidade clímax, que é a comunidade mais estável. A Camila, e a sucessão secundária? A sucessão secundária é parecida com a primária. A diferença é que na sucessão secundária você vai ocupar novamente um ambiente. O ambiente ele já era ocupado, por algum motivo aquelas espécies saíram, desapareceram e ele volta a ser ocupado novamente. Por exemplo, você tem um local onde tem gado. O gado ele fica pisoteando o solo, então isso mata, por exemplo, a vegetação do local. Se você tirar o gado daquele local, o solo, a vegetação começa a se reconstruir, começa a crescer novamente. E aí você tem esse processo de sucessão secundária. Então, tanto na sucessão primária quanto na sucessão secundária, a gente vai ter nessa ocupação do ambiente pelas espécies. Começa com os organismos pioneiros, depois as comunidades intermediárias, até você atingir o clímax. E aí tem um conceito muito importante. No clímax, tudo que é produzido será consumido pelos próprios seres vivos do local. Como assim, Camila? Vamos relembrar. Como eu te falei, numa cadeia ou numa teia alimentar, existem os produtores. Os produtores são os organismos da base de uma cadeia ou de uma teia alimentar. São os organismos autotróficos, ou seja, aqueles organismos capazes de produzir o próprio alimento, como, por exemplo, os organismos que fazem fotossíntese, como as plantas. As plantas, através da fotossíntese, retiram o CO2 do ar e produzem glicose. Então, elas são produtoras daquela cadeia ou daquela teia alimentar. Essa glicose produzida através dos produtores, através, por exemplo, da fotossíntese, a gente vai chamar de produtividade primária bruta, ou PPB. Então, a produtividade primária bruta é a quantidade de glicose produzida pelos autotróficos do local. Essa glicose ela é consumida pelos próprios produtores e pelos consumidores ao longo da cadeia, pelos heterotróficos, correto? No final, a glicose que sobrar vai ser chamada de produtividade líquida, ou produtividade primária líquida, né? PPL. Então, a produtividade líquida seria a quantidade de glicose que sobra ao final. Numa comunidade clímax, toda a glicose produzida, por exemplo, será consumida. Então, apesar de você ter uma grande diversidade de produtores, de plantas, por exemplo, produzindo muita glicose, apesar da produtividade bruta ser alta, a produtividade líquida tende a zero, porque praticamente não sobra glicose. Essa glicose produzida é praticamente toda consumida. Mesma coisa acontece com o oxigênio. Lembra que na fotossíntese você não produz só glicose, você produz glicose e oxigênio. As plantas, quando fazem fotossíntese, captam CO2 do ar e produzem glicose e oxigênio também. Esse oxigênio produzido vai ser consumido pela própria comunidade clímax. E daí vem um erro que cai com frequência no vestibular. Falar que a Amazônia, por exemplo, é o pulmão do mundo. A floresta amazônica é mesmo o pulmão do mundo? Não. A floresta amazônica, gente, é uma comunidade clímax. Se ela é uma comunidade clímax, tudo que ela produz, ela consome. Então, o oxigênio produzido pela fotossíntese das plantas será consumido pela própria floresta. Não vai sobrar oxigênio para a atmosfera. Camila, então quem é o pulmão do mundo? O pulmão do mundo é o fitoplâncton. Fitoplâncton são aqueles micro-organismos que vivem na massa d'água. Eles não formam uma comunidade clímax e são capazes de fazer fotossíntese. Então sobra oxigênio
que vai para a atmosfera. Então é bem legal você lembrar disso. Como a gente falou de floresta amazônica, vale a pena a gente relembrar também de alguns impactos ambientais que a gente discutiu em aula. Por exemplo, o desmatamento. Quando a gente retira a vegetação, essa vegetação ela não vai mais sequestrar CO2 para fazer fotossíntese. Então a tendência é que a gente tenha um aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera. E lembra que a gente também queima combustível fóssil. E a queima de combustíveis fósseis também emite CO2 para a atmosfera. E aí, Camila? O CO2, o gás carbônico, a gente viu que era um gás estufa. Então ele retém calor. E aí o aumento dos níveis de CO2 na atmosfera podem aumentar demais a temperatura do planeta, que é o que a gente chama de aquecimento global. Lembrando que o efeito estufa causado pelo CO2, ele é natural e ele é muito bom para a vida na Terra. Ele mantém a temperatura adequada no planeta. O problema é que se a gente tira a vegetação, que capta esse CO2, e a gente joga mais CO2 na atmosfera queimando combustível fóssil, a gente aumenta muito os níveis de CO2. E aí, a gente aumenta muito a temperatura do planeta, que é o aquecimento global. Outro impacto que a gente viu importante era a destruição da camada de ozônio. Na atmosfera a gente não tem só oxigênio, tem ozônio também, que é o O3. E a gente viu que a gente lança na atmosfera CFC, os clorofluorcarbonetos, que transformam o ozônio em oxigênio. O problema é que essa camada de ozônio ela é importante para reter os raios ultravioletas. Lembram disso? Os raios UV. Se a camada de ozônio fica danificada, os raios UV conseguem atingir com mais facilidade a nossa pele. E os raios UVA, UVB ou UVC estão associados, por exemplo, ao câncer de pele. Tranquilo? Então é bem legal você também lembrar dessa parte de impacto ambiental. E não só os impactos ambientais atmosféricos, tá? Também lembrar dos impactos que a gente viu nas massas d'água. Por exemplo, quando a gente derrama petróleo numa massa d'água. E esse petróleo, por exemplo, pode grudar na pena das aves, fazendo com que elas não consigam mais voar. Esse petróleo também pode intoxicar e matar os peixes do local. A gente também viu o fenômeno da eutrofização, que é quando a gente lança esgoto e fertilizantes numa massa d'água e isso estimula a proliferação de algas no local. Então, quando você passa por uma lagoa e a lagoa tem aquela camada de alga, você já pode desconfiar que ali ocorreu um depósito, um despejo de esgoto ou de fertilizante. Essas algas, elas começam a morrer, especialmente as que estão mais no fundo, porque não recebem luz. Sem luz, elas não fazem fotossíntese e morrem. Essas algas mortas começam a ser decompostas por bactérias aeróbicas que consomem o oxigênio. Sem oxigênio no local, os peixes morrem. Os peixes serão decompostos agora por processos anaeróbicos, que geram, por exemplo, gases de enxofre, que causam aquele cheiro de podre no local. Então reparem como a gente consegue resumir e linkar vários tópicos de ecologia para o seu vestibular. Eu espero que esse vídeo te ajude a relembrar os principais tópicos e orientar o seu estudo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o mais importante, você compartilhar e mostrar pra gente, comentar aí, mostrar que você gostou do vídeo para que a gente possa produzir mais esses resumos para facilitar o seu estudo, tá bom? Lembra de me seguir lá no Instagram, manda sua pergunta pelo Twitter. Bom estudo e bora passar. Beijo!